Então eu sempre digo que nas Minas do Camaquã, que se a gente vem para cá, a gente passa a morar num pedacinho do paraíso. A história de Minas do Camaquã ela começou em 1865. A primeira mina abriu em 1871. Os ingleses exploraram um tempo, foram embora, vieram os alemães, depois vieram os belgas, para depois então se instalar a CBC. A CBC foi a Companhia Brasileira do Cobre. Ela veio em 42, ela era comandada pelo Francisco Matarazzo Pignatari, família muito tradicional no Brasil naquela época, família Matarazzo, e ele também foi o grande idealizador de toda a vila que se formou em Minas do Camaquã. Pignatari construiu então o seu staff próprio, montou o seu corpo de diretivo. A partir daí sim, a mina do Camaquã deslanchou. Eu fiz parte do primeiro projeto do Pignatari. O primeiro trabalho que eu executei aqui foi a abertura do poço de extração. O auge assim da nostalgia é início da década de 70. Era onde tudo funcionava. A urbanização, iluminação, saúde, abastecimento, geração de energia, de água, tudo era perfeito. E no auge da mineração aqui chegou até 5.000 pessoas. Nós tínhamos tudo aqui, era o social, a saúde, tinha moradia. A parte da vila também era tudo mantido pela empresa. A sociedade criava os seus eventos e a empresa te ajudava muito com isso. Era uma vila, mas uma vila bem movimentada, bem povoada. O Pignatari era fã dos filmes de Bang Bang. Isso aqui é um grande galpão, né, com duas águas, frontão, que remonta o western americano. Esse é um espaço multiuso, era multiuso, aqui eram as formaturas, as entregas de presente de Natal, os bailes, aniversário de clube, e era cinema. O cinema que era gratuito. Havia um acordo com a Zinerati Filmes, quando o filme chegava em Porto Alegre, já vinha uma cópia para cá. Em hospital tinha leito, tinha tudo, a gente tinha tudo. E tudo grátis. Não gastava um centavo, você mexia desse, você mexia daqui, não gastava nada, não gastava em hospital, não gastava coisa nenhuma. Em 74, as atividades de mineração aqui foram suspensas em função do esgotamento praticamente das reservas até então conhecidas, né? Aí o governo federal assumiu e criou a etapa de um projeto de expansão Minas do Camaquã. Na época do Pignatari era basicamente minas subterrânea. Foi passado para minas subterrânea e céu aberto, com novos tipos de equipamentos, com nova filosofia de lavra e tecnologia de tratamento de minério, né? A mina céu aberto ela foi a última exploração, ela foi uma exploração mais nova, mais recente, modelos bem mais fáceis de se explorar. Exploraram de 80 a 96 e depois disso, quando ela foi desativada, como as galerias atingem os lençóis, a água começou a subir. E em questão até do cobre, que é um pouco verde, o cobre oxidado, e aí reflete da profundidade, reflete com o céu e fica uma coloração azul. Nunca as Minas do Camaquã dependeu de caçapa para nada. Isso aí foi até 96, quando fechou. O que ocasionou os ciclos, o fim dos ciclos de mineração, foram sempre três coisas. A primeira era a questão da capacidade dos jazimentos. O segundo, a questão do preço dos minérios no mercado internacional, que oscilava muito e se tornava desinteressante a permanência da exploração. O terceiro era o transporte, que era cruel. Que ninguém acreditava que a companhia fechava as portas. Se falava, mas ninguém acreditava. O que foi mais difícil para o senhor, assim? Olha,
Para mim, a dificuldade maior que teve foi o fim da mina. As pessoas não acreditavam que ia terminar. E no momento que terminou, bateu aquele choque de realidade. Foi diminuindo a produção, né? E aí então ela foi, conforme foi saindo, foi reduzindo o pessoal. Né? Tá? E aí foi o que aconteceu aqui, né? Um abandono, o pessoal todo mundo teve que ir embora, porque não tinha o que fazer aqui. E a vila atualmente são 450 pessoas morando em um raio de 5 quilômetros, sendo a maior parte ainda aposentados, porque não tem muita fonte de renda. O pessoal então vem para cá para descanso mesmo. Todo mineiro gostaria de ter ficado aqui. Ele não gostaria de ter ido embora, porque o lugar é muito bom. Eu sinto muita falta do pessoal, dos colegas, principalmente dos colegas, a coleguinha que a gente tinha, do movimento. A gente tinha a hora que saía, para o lado de sair, tinha tudo que a gente queria se divertir, uma coisa que a gente gostava. Eu era muito gostador de esporte, de futebol. Eu chegava tardinho, eu era o que eu mais gostava de sair para o futebol. E do serviço, os serviços, principalmente a gente além dos colegas, o serviço, eu adorava o serviço também. Trabalhei esses 19 anos e 2 meses na segurança do trabalho, mas o serviço que eu mais adorei na mina, sempre gostei, foi o subsolo, trabalhar, extrair o minério, levar para mina. Trabalhei todos os anos aqui, me aposentei e fiquei morando aqui sempre. Fiquei sempre. Eu acho que o pessoal que ainda optou por continuar morando aqui, a gente tem um amor ao lugar, a gente é feliz aqui, né? Foi triste, porque bateu um desespero. E nesse período, a gente, principalmente eu e o Pavão, a gente trabalhou muito para o desmembramento da vila, para que a vila fosse desmembrada do complexo industrial. E nós fizemos um projeto de turismo em 93 para Minas do Camaquã, já pensando na possibilidade da paralisação da empresa, mas que com o povo ficando aqui dentro, ele poderia investir no lugar. Então essa era uma luta que a gente tinha, uma conquista que nós queríamos, tanto um projeto, como disse o Pavão, que era um ideal nosso. Iniciativa própria, junto com a minha esposa, levando adiante um projeto nosso de trazer turismo para cá. E para tanto a gente está dirigindo uma pousada, um restaurante anexo. Né? Então por isso a gente adquiriu a parte mais antiga da vila, o começo do começo, para fazermos todo um projeto, né, de desenvolver acreditando nesse turismo. Isso que vocês estão vendo aqui de cenário representa a antiga estabelecimento, vamos dizer assim, prédios da mineração. A gente sempre acreditou que isso aqui é um potencial. Nós não vamos ficar eternamente aqui, né? Mas é acreditar que isso existe, que o lugar tem possibilidades de muito crescimento. Não só na parte de mineração, mas também dentro do complexo social mesmo, sabe? Do turismo natural, do turismo ecológico. Tem uma relíquia aqui, né? Bastante interessante e a gente quer ver, apesar da idade, levar mais adiante, depois a gente vê o que acontece. Então, se eu moro num pedacinho do paraíso, eu não posso me queixar. A gente tem difícil acesso, né? Porque médico, nós temos médico, banco, a gente tem que ir andar 72 quilômetros, dá 1h30 de viagem, né? Nós temos aqui, praticamente, nós temos isolados. Então, nessa parte a gente é bem carente, mas tem o outro lado que compensa, que aqui ó, a nossa paisagem, as nossas pedras, tudo assim, dá essa paz, essa tranquilidade, né? Em Minas do Camaquã não tinha rio, tinha córregos. Né? Hoje nós temos barragens lindas, graças à mineração. Nós temos uma vegetação fantástica que ela foi colocada, porque era tudo pedras praticamente nuas, né? De pequenas vassouras. Então ela se tornou um lugar. Eu tenho um gosto maior até em função da minha esposa, mas ela tem um sentimento telúrico por isso aqui. Se ela não ficasse aqui, ela não cumpriria a missão que ela imagina que deva ter. Né? Eu acompanhei ela porque a gente sempre foi unido. Eu amo esse lugar, adoro isso aqui.
Eu, meus filhos, meu marido, até que a gente está aqui, né? Voltou para cá por isso. Olha, eu sinto um amor muito grande pela menina do Camaquã. Ai, sinceramente, falo a verdade, Você já pensou em ir embora daqui? Não, nunca pensei, não tenho Mesmo ideia. depois de tudo? Não, minha ideia não é de ir embora daqui, nunca, nunca.